Olá meus amigos, tudo bom? Deus abençoe mais uma vez. Estou trazendo mais um vídeo novo aqui para o canal e hoje eu quero estar falando um assunto interessante baseado na carta de Paulo aos Efésios. E eu quero destacar alguns mandamentos dessa carta para que possamos viver os princípios da palavra de Deus. E nesse momento quero ler Efésios 27, do seu capítulo 4, que diz: não deis lugar ao diabo. Ok? Então nós já podemos, desde já observar esse mandamento: não deis lugar ao diabo. Porque nós sabemos que o diabo, o Satanás, nós sabemos que ele era um querubim, né? Um querubim que estava no céu, diante de Deus ali, e foi expulso, perdeu a sua posição de querubim ali. Então nós podemos ver que Satanás, ele está aqui nessa terra. Qual o exemplo disso? O livro de Jó, lá no seu capítulo 1, quando Deus ele pergunta a Satanás se ele tem observado o servo dele, que era Jó, e nós vemos o próprio Satanás dando algumas informações sobre a vida de Jó. Então dá para ver que Satanás, ele é um ser que realmente existe. Ele tem anjos caídos à sua disposição, tem os demônios aqui na terra para estar agindo, executando suas ordens. Então nós vemos aqui na palavra que Paulo ele diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Em algumas traduções tem o significado: não dê terreno ao diabo. E nós vamos ver aqui algumas coisas que pode dar lugar. E tem coisas que não é o próprio inimigo das nossas almas, mas sim as próprias pessoas agindo na sua carnalidade. E tem pessoas que vivem na carne e dando desculpa, dizendo que é o capiroto, mas nós também não podemos descartar que Satanás ele é um ser inteligente e ele está aqui nessa terra procurando desencaminhar as pessoas do propósito de Deus. A maior prova disso também está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, quando Eva foi tentada, caiu na tentação. E vemos também no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no seu versículo em diante, o próprio Satanás foi até Jesus e tentou desencaminhar Jesus. Mas Jesus venceu Satanás por meio da palavra. Então nós vemos que há uma importância que todo cristão, ele tem que ter uma mente cheia da palavra. Por quê? Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo e com a sua mente cheia da palavra, você não pode vencer o inimigo. Mas se você tiver com o seu coração cheio da palavra e vigiando, Satanás não vai ter poder sobre a sua vida. No versículo 29, eu gostaria de ler com vocês aqui. Paulo diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comuniquei graça aos que a ouvem. Então, Paulo está nos dizendo o quê? Que não saia da vossa boca nenhuma palavra podre ou nenhuma palavra torta. E aqui nessa tradução diz que nenhuma palavra que cause destruição. Então devemos tomar muito cuidado com o que a gente vamos falar, até mesmo entre marido e mulher, vigiar, porque às vezes saem coisas da nossa boca que acabamos machucando a nossa parceira, ou vice-versa, machucando o parceiro também. Às vezes tem um conflito dentro de casa e às vezes o casal ali se fecha para não se perdoar. Então é isso que significa também dar lugar ao diabo. A pessoa que é fofoqueira, tome cuidado, porque você pode estar dando lugar ao inimigo. E às vezes uma palavra sua pode trazer uma destruição para a sua família, para o seu trabalho, para a igreja que você congrega.
relacionamentos com amigos, você pode trazer uma destruição, ou seja, dando lugar ao inimigo. E Paulo vai nos dizer também, no versículo 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Olha o que Paulo está dizendo, Espírito Santo. Então, quando você dá lugar ao mal, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E no 31 ele diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade, em algumas traduções malícia. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, esses mandamentos aqui, quando Paulo diz que devemos, pelo contrário, ser bondosos, compassivos com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma forma, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Se nós praticarmos esses mandamentos, o inimigo ele não vai ter poder sobre as nossas vidas, certo? Eu lembro de uma vez que eu falei para uma pessoa, se ele estiver me assistindo nesse vídeo, ele vai lembrar. Uma vez nós trabalhando num determinado lugar, e eu falei para aquele irmão, eu disse o seguinte para ele, que pela manhã você pode acordar com Deus, tá na direção de Deus, mas durante a tarde você pode ser usado pelo diabo. Eu falei isso, ele ficou sem entender, e aí nesse mesmo dia ele foi para casa almoçar, e quando ele chega em casa, tinha uns amigos lá esperando ele para almoçar, e a esposa dele pegou as panelas ali com as refeições e colocou na sala e deixou só uma panela. E ele chegou ali ao meio-dia, chegou ali na cozinha, viu que não tinha, só tinha uma panela. Ele pensou que a mulher não tinha feito comida e as pessoas na sala esperando ele. Ele pegou aquela panela e jogou no lixo. E aí, quando ele chega na sala, ele viu lá aquele banquete lá, todo pronto, só esperando ele. E ele parou assim, e ele lembrou dessa palavra que eu falei para ele, que de manhã você pode estar com Deus e à tarde você pode estar com o diabo, se você não vigiar. E ele percebeu que a falta de vigilância dele causou um problema naquele momento. Então, que essa palavra fique no seu coração, que você guarde esta palavra, depois você medite no texto completo para você analisar os mandamentos, aquilo que Deus ele quer da sua vida. Amém? Então, são essas palavras aí. Deus abençoe. Se inscreva no canal, aperte o sininho, compartilha, que desse jeito você vai estar me ajudando, ok? Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus.